Olá, alunos! Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula de elementos de desenho arquitetônico. Para acessar o conteúdo, vocês têm que ter acesso ao Classroom, clicar na pasta da matéria no dia correspondente do conteúdo. Nós vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos de desenho. A linha contínua, geralmente, é a linha que nós utilizamos para todo o desenho. A linha tracejada, geralmente, nós utilizamos como linha de projeção. A linha de traço e dois pontos, geralmente, é para projeções importantes. São indicadas em projeções de pavimentos superiores, marquises e balanços. O traço e ponto são para eixos e coordenadas. As linhas auxiliares, geralmente, é uma linha cheia, mas com a gramatura, ou seja, a espessura da linha mais leve, pois, ao deixar a linha de auxílio, depois de terminar o projeto, elas são apagadas. Linha de interrupção servem para quando nós temos continuidade e queremos representar isso no desenho. Aqui nós temos algumas representações de texto, ou seja, texto com 5 milímetros e texto com 3 milímetros. A mesma coisa para números. Além de escrever na mão, nós também temos réguas. Além de escrever na mão, nós também temos réguas que fazem essa mesma função. As escalas mais usuais em desenho de arquitetura são a escala de 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 250 e 1 para 500. Também podemos utilizar outras escalas quando falamos de plantas de localização ou plantas de situação. Ou seja, podemos também utilizar escalas de 1 para 1000 e 1 para 2000. A escala gráfica, ela vai de acordo com o desenho. Aqui embaixo, nós temos alguns exemplos de escala gráfica. Ela vai variar da escala que você vai estar utilizando no seu desenho. Aqui, nós temos exemplos de simbologias para indicação do norte. N define o norte verdadeiro. NM, norte magnético. NP, indicação da posição relativa entre os vários desenhos constituintes do projeto. Indicação de linha de chamada. Como vocês podem ver o exemplo, nós podemos utilizar também a linha de chamada para chamar atenção para algum detalhe. Indicação gráfica de acessos. As indicações de acesso, elas são sempre feitas com setas. Seja esse acesso em rampa ou seja esse acesso em rampas, escadas ou outras opções, ou outros tipos de acessos. Na indicação de sentido, nós temos a seta, onde, além da seta, também nós vamos ter a numeração dos degraus. Na indicação de rampa, nós também temos que ter a inclinação que essa rampa terá. Na indicação de telhado, nós vamos indicar o caimento da telha e também o tamanho da inclinação da telha. Aqui podemos ver um exemplo de cotagem, onde nós temos o valor da cota, o tique usual, linha de chamada e linha de cota. As dimensões de vão de porta vão variar de acordo. As dimensões de porta e janela vão variar de acordo com as normas de acessibilidade para o cômodo e também de iluminação e ventilação, que nós vamos aprender durante as aulas. As cotas de níveis, elas vão indicar duas opções. NA para indicar o nível acabado
e NO, para indicar nível no osso, ou seja, o nível com piso e contrapiso e o nível sem o piso e o contrapiso. Aqui nós temos exemplos de níveis. Exemplos de níveis em corte, que ele vai assumir essa simbologia, e níveis de planta, que vai assumir essa simbologia. Para marcações de coordenadas de pilar, é bem simples. Como tinha falado anteriormente, nós temos sempre o traço e ponto para indicar eixos. E o eixo sempre vai passar, e a linha de eixo sempre vai passar no meio dos pilares. Nesse exemplo aqui, nós temos exemplos das simbologias de corte. A seta, ela sempre vai indicar a vista do observador. Para indicar a simbologia nas plantas, é bem simples. Nós sempre utilizamos a simbologia do número do projeto, o tipo do projeto e a escada utilizada no projeto. A simbologia correta é desta maneira. Indicações de porta e janela sempre serão feitas desta maneira. O valor da largura e da altura da porta, o valor da largura da janela e da altura da janela, e embaixo nós temos a indicação do peitoril, ou seja, do chão até a altura do início da janela. Aqui nós podemos ver um exemplo de quadro de acabamentos, onde nós podemos sinalizar o tipo de uso dos materiais. E nós vamos falar também e aprender a construir o quadro de esquadrias, que é uma parte muito importante para a concepção dos projetos. Nessa página, nós temos algumas representações de materiais. A primeira representação é o concreto em vista. Temos concreto em corte, mármore em vista, madeira em vista, a madeira em corte, compensado de madeira, aço em corte, isolamento térmico, alvenaria em corte, argamassa, talude, enchimento de piso, aterro, borracha de vinil e o mármore em corte. O importante de conhecer essas simbologias é na hora de representar os materiais corretamente nas plantas. Aqui nessa página, como eu tinha dito anteriormente, nós temos um exemplo de quadro de esquadrias. Mais à frente, nós vamos aprender o cálculo de iluminação e ventilação, onde vai nos levar a esse quadro de esquadrias, ou seja, o tamanho ideal de esquadria para cada cômodo. Finalizamos num quadro geral de esquadrias e esse é o resumo da nossa primeira aula. Todos esses padrões foram tirados da NBR 6492, que é a NBR de desenho. Essa aula foi falando sobre cada item resumido para vocês entenderem melhor sobre o que fala essa norma. Mas vocês também podem fazer a leitura toda desses documentos que foram anexados. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Beijos e até a próxima aula!